Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live da CPO, com muita gratidão a todos que estão aqui dando um tempinho para ver para que a gente consiga compartilhar um pouco de conhecimento aqui com dois feras, né, da expansão, o Dr. Rogério Penhavel, a doutora Rayane Pinto. Eu vou deixar eles um pouquinho se apresentarem para que vocês consigam conhecer um pouquinho deles também. Vamos lá, primeiro as damas, né? Vamos lá, Rayane. Isso. Rayane fez a live na semana passada, aqui novamente, agora vai mostrar os dots dela da expansão. Pode falar, Rayane. Buenas noches, doctores. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Nuestra live de hoy es muy especial porque yo y doctor Rodrigo fuimos alumnos del doctor Rogério y seguimos los pasos de él, siempre muy dedicado en su profesión. Una de las cosas que yo más aprendí con el doctor Rogério, no sé si ustedes ya percibieron, si ya tuvieron clases con él y conmigo, yo siempre en sus clases le admiraba mucho por la energía que tenía haciendo sus clases y hoy en día creo que pude adaptarme a la manera como él hacía y siempre en mis clases yo llevo él como inspiración para dar mis clases, con mucha energía, con mucho amor, todas estas ganas de aprender, yo aprendí mucho con el doctor Rogério. Entonces, doctor Rogério, ahora hago mi agradecimiento en público, muchas gracias por todas las enseñanzas y es un placer estar aquí con ustedes, Rodrigo, que es mi amigo de profesión de siempre, y este live de hoy es totalmente direccionado a las mecánicas expansionistas, desde el niño hasta el adulto. Si ustedes quieren que sus amigos también vean este live, existe aquí un botón para compartir el live en sus perfiles. Entonces, van compartiendo aquí abajo el live con sus perfiles, con sus amigos, para que más gente vea este contenido que tenemos mucha cosa para pasar para ustedes. Doutor Rogério, aqui. Olá, buenas noches a todos. Eu vou falar um pouquinho português, um pouquinho espanhol, um pouquinho portunhol, um pouquinho de cada. Saludos a todos que estão aqui ao vivo com nós. Para mim é uma honra estar com esses dois queridos amigos profissionais que a maior alegria de um professor, eu não posso nem falar que eu fui professor deles, eu acompanhei a carreira deles desde o início, né? O Rodrigo, quando ainda ia se formar, eu já conhecia ele. A Rayane, grande residente de ortodôncia no Centrinho, me ajudou muito nos atendimentos. Então, para mim, é como se eles fossem amigos, colegas, e não meus alunos, são pessoas que eu acompanhei desde o início das suas carreiras. E estamos aqui com a grande profissional da web, doutora Rayane Pinto, professora da tecnologia, das aulas online, das apresentações. Então, eu estou admirando muito esta sua trajetória na carreira. Nosso querido professor Rodrigo Iga, agora participando de vários cursos, dando aula em Jacarezinho, Paraná. Então, é só alegria, né? Profissionais capacitadíssimos, né? Com muita capacidade. E vamos lá, Rodrigo, então, agradeço, boa noite a todos, e esperamos que seja uma live de muito conhecimento, muito aprendizado. Vamos reciclar algumas coisas e colocar aí alguns detalhes para vocês engrandecerem seu conhecimento sobre expansões. Vamos lá, mestre Rodrigo? Vamos lá, então. Agora é eu que falo, né, sobre a gratidão de ter esses dois, mais uma vez, como grandes parceiros, né? O Rogério, nossa, eu conheço há quase 10 anos já. No segundo ano de graduação, de pré-grado, eu fazia meus estágios no consultório dele, ele abriu as portas, e eu digo para todos ali que eu consigo, né, que conhecem nós dois, o Rogério foi a grande inspiração. Se eu sou ortodontista hoje, o Rogério ele é o grande responsável. Como a Rayane falou, quem vê o Rogério trabalhando percebe a paixão que ele tem sobre a ortodontia.
né? Eu não conheço ninguém mais apaixonado pela ortodontia que o Rogério. Ah, que então, isso. Eu mesmo não consigo ter a mesma paixão com o Rogério. Eu tento. Eu amo muito o que eu faço, mas eu olho o Rogério, os olhos brilhando, eu falo, caramba, cara. E aí teve dias que a gente passou até 10 e meia da noite conversando sobre os casos dele. Então, eu Brilho nos tenho olhos, né? tudo que eu, assim, muito do que eu aprendi, boa parte, desde o começo, foi o Rogério que proporcionou isso, né? E a Rayane, nossa, ela virou a grande amiga. A gente trabalha junto há um bom tempo já. A gente cresceu junto praticamente, né, na área acadêmica. Nós dois quase a mesma idade. Não vou. Não, eu super. A Rayane, ela é um pouco mais nova do que eu, né? Não vou dedurar a nossa idade, mas ela é um pouco mais nova e ela é um foguete, né? A Rayane, ela faz acontecer, aquela que não tem ambiente ruim para ela, não. Então, é muito motivador também estar com ela. Às vezes, se eu desanimo alguma coisa, ela é energia, ela é combustível. Então, é um grande prazer aqui estar com os dois. E vamos, então, sem mais delongas, né? Para começar a nossa live sobre mecânica expansionista. Então, fala que o pessoal pode ir perguntando. Isso, pessoal. Para quem está aqui na live, já pode ir perguntando, fazendo perguntas que eu vou lendo aqui. Na verdade, eu vou ser o mediador desse grande bate-papo. Já vejo aqui vários comentários, muitos queridos amigos aqui também, ex-alunos, atuais alunos. E, assim, vão perguntando coisas durante, não tem problema, eu vou lendo e vou fazendo as perguntas para o Rogério ou para a Rayane, aí quem tiver mais disposto a responder, certo? Então, vamos começar aqui com umas perguntas para o Rogério. Rogério, vamos começar já meio direto, né? A gente sabe, ou pelo menos o mais conhecido que a gente tem, que tem dois tipos de expansão, a expansão rápida e a expansão lenta, né? Qual que é essa diferença da expansão rápida e expansão lenta? O que você usa para o diagnóstico, para você diferenciar entre uma e outra? E qual que você costuma utilizar mais e por quê no consultório, no clínica, enfim? Vamos lá. Responde para a gente aí. Vamos lá, vou tentar ser bastante objetivo, né? Já estamos com 10 minutos de live já. Vamos lá. Estamos com aproximadamente 98 espectadores, tá? Show, hein? Show. Muito bom. Estamos com 98 espectadores, viu? Vamos lá. Passa a minha tela aí, por favor, Rodrigo. Eu gostaria muito de deixar claro aqui para o pessoal que a expansão rápida, ela não é inimiga da expansão lenta e vice-versa. O que acontece é um grande equívoco, assim, quando profissionais falam o que é melhor a ser, ou na expansão lenta ou na expansão rápida, o que é melhor? Não é quem é melhor ou quem é pior. Nós outros temos que ter consciência das anatomias corretas dos nossos pacientes, o que é necessário para termos todos os dentes bem alinhados e bem posicionados nos arcos dentários e nas suas respectivas bases ósseas. E nós outros, como ortodoncistas, temos que saber qual a medicação correta, o remédio correto. Se o paciente está com febre, vamos dar antitérmico. Se o paciente está com coriza, vamos dar algo para parar a coriza. É assim o ortodoncista. Nós não vamos dar antitérmico para quem está com enjoo no estômago. E então, é assim que segue a ortodôncia, né? Nós temos que saber o que é normal. Então, rapidamente, mostrando imagens aqui, o que eu gosto de ver no paciente e o que a anatomia pede para termos os arcos dentários corretamente bem intercuspidados, são os ossos maxilares, os ossos do arco superior, as paredes para fora do osso alveolar do arco inferior, tá? Então, para que nós tenhamos uma correta inclinação dos dentes posteriores com relação a torques, né, suaves torques linguales, como pede a chave 3 do Andrews, né? No arco inferior aqui, ó, mostrando que temos que ter um contorno adequado, né? Olha lá, chave 3 do Andrews, onde nós outros temos corretos torques, né, suaves torques linguales na região posterior, e para isso o hueso tem que estar para fora. Então, a expansão lenta e a expansão rápida, ela vai fornecer, ela vai
dar para o paciente aquilo que ele está necessitando. Se ele está com um problema mais na base óssea, nós vamos usar expansores ortopédicos. Se ele está com problemas mais na região dentoalveolar, nós vamos oferecer para ele as expansões lentas, com diversos tipos de aparelho, né? Perímetro de arco dentário tem que ser adequado para caber todos os dentes. A expansão, ela arruda um pouquinho, nós temos perímetro de arco, tanto no arco superior como no arco inferior. Comprimento de arco dentário não é obtido com expansões, e sim obtidos com distalizações e protrusões. Então, a expansão arrudará pouco, muito pouco, nesses casos de comprimento de arco. O comprimento de arco, ele é medido a partir da linha distal ali do túber, ali, né, bem na distal dos segundos molares, até a região dos incisivos, na região anterior. Então, esse é o comprimento do arco. Muitos profissionais realizam mecânicas expansionistas em pacientes com pouco comprimento de arco, o que não vai permitir, então, a erupção final de segundos molares, ou até problemas com os próprios primeiros molares. Então, a relação de normalidade que nós temos que buscar é de acordo com as deficiências dos nossos pacientes, ou seja, o diagnóstico tem que ser muito, muito preciso. E nossos pacientes, eles crescem, eles se desenvolvem, tanto em anchura, largura, né, como a altura do arco, né, da região anterior até a posterior, certo? Então, isso a natureza dá para eles. E o que a natureza não der para eles, nós vamos tentar incrementar para esse paciente. O mais difícil dos ortodontistas incrementarem no paciente é comprimento de arco. Em casos muito discrepantes, teremos que partir para desgastes e depois para extrações. Então, a primeira coisa que eu vejo, Rodrigo, é avaliar a forma da maxila. Nós temos diversas formas de maxila, das atrésicas na região anterior, nas parabólicas, nas atrésicas como um todo, né? E maxilas pequenas, veja os laterais aqui ao lado dos pré-molares. E aí eu pergunto, será que uma maxila dessa eu consigo expandir? Então, colocando em ordem essas maxilas, nós temos aqui uma mais parabólica, uma constricta na região mais anterior da maxila, uma por igual, pequena em todos os sentidos, e uma completamente atrésica, ou constricta, né? O doutor Alberto Consolaro sugeriu, para não utilizarmos tanto o termo atrésico, mas constrição, né? A parte 2 do diagnóstico é você ver se a constrição é dentoalveolar ou esquelética, né? Como que eu vou descobrir isso, então? Para eu saber se os dentes estão bem posicionados na base óssea, eles têm que estar de pé. Então, se os dentes posteriores estão inclinados para palatino, eu tenho uma maxila boa. Se eu tenho uma constricção maxilar esquelética, os dentes estão bem posicionados no sentido vestibulolingual, mas agora eu tenho uma maxila alterada. Então, veja esse caso. Nós temos os dentes todos inclinados para a lingual, tanto no arco superior como no arco inferior. Então, essa maneira de diagnóstico evita erros, como, por exemplo, não expandirmos casos que não têm mordida cruzada. É um grande erro. Nós temos que expandir também casos que não têm mordida cruzada, como este caso que eu estou mostrando. Olha o osso superior e o osso inferior. Está bom. O osso superior está para fora do osso inferior. Mas olha os dentes. Estão todos para dentro, né? Estão todos para dentro do rebordo alveolar. Então, vamos fazer expansão rápida cá? Jamais, não vamos fazer expansão ortopédica, porque o osso é o que esta paciente tem de sobra. E causando agora uma atresia inferior, ou na constrição dentoalveolar inferior também, porque ela não tem mordida cruzada. Então, quando o arco inferior ele aceita a constricção inferior, ele vai ficar para dentro, vai causar grandes quantidades de apinhamento. Olha a minha hija, olha que linda, a maxila de minha hija, com 8 anos, 7 ou 8 anos. Olha a maxila. Os dentes não estão para dentro do osso, eles estão de pé na base óssea, né? Então, o doutor Omar, né, que escreveu esse livro, maravilhoso livro em 2013, e com o brilhantismo de Túlio Lara e a nossa querida Daniela Garibe finalizaram o livro para o mestre Omar, ele fez um lindo diferencial de diagnóstico. Quando temos mordidas cruzadas ou de topo, quando os dentes estão de pé na base óssea, temos que abrir a base óssea. E quando temos mordida de topo cruzada com dentes inclinados para a lingual, temos que levar os dentes para o vestibular. Então, este é o princípio de tudo para conseguirmos trabalhar com expansões. Novamente, então, expansão rápida não é melhor que expansão lenta e vice-versa. A expansão lenta é boa para alguns casos, a expansão rápida é boa para outros casos.
Olha esse caso interessante, o número 3. Vamos sempre ver a relação interarcos. Temos dois casos de pacientes com maxilas atrésicas. Um tem mordida cruzada unilateral direita e o outro não tem mordida cruzada. Minha irmã, novamente, a querida Duda, ela não tinha mordida cruzada. E mesmo assim, eu realizei expansão em Maria Eduarda. Então, olha só que legal esse esquema que eu hice para vocês, né? Eu fiz esse esquema bem legal para vocês. A constrição maxilar, dentoalveolar ou esquelética, ela vai ou causar, arco inferior mais próximo, num arco inferior que esteja mais próximo do normal, presença de mordida cruzada, apiamento anterior pequeno, né? Agora, um arco inferior muito compensado para lingual, não vamos ter mordida cruzada posterior. E vamos ter muito apinhamento anterior. Então, finalmente, vamos avaliar bordo-ala. Para quem não conhece, bordo-ala é a linha mucogengival que há na referência do osso alveolar para colocarmos os dentes inferiores nas posições rectas, né? Em relação à base óssea. Então, nós vamos avaliar a bordo-ala e a quantidade de apinhamento. Veja esse caso. Olha só, a maxila pequena, os dentes estão de pé na base óssea e abaixo um grande apinhamento. E não existe praticamente mordida cruzada. Outro caso, não há mordida cruzada. Olha a bordo-ala. A bordo-ala é uma referência para que eu possa saber de onde vou levar os meus dentes para vestibular. O limite fisiológico, o limite saudável, para não termos recessões, para não termos problemas de periodontia. Olha essa maxila como ela é atrésica mais na região anterior. Tá vendo? E olha a bordo-ala, olha quanto apinhamento. Então, quanto mais apinhamento eu vou ter abaixo, quanto mais apinhamento eu tenho embaixo, mais eu tenho possibilidade de expandir o meu arco superior para conseguir espaço, para corrigir a maxilar. Para os meus dentes para vestibular. O limite fisiológico é saudável. Opa. Então, a expansão... Tá tudo bem? Não sei o que aconteceu, não. Mas vamos seguir. Vamos seguir. Voltou? Voltou? Bom, a expansão lenta, então, olha lá, nós vamos utilizar em casos com dentes para dentro, osso para fora. Olha lá. Ok. A mordida cruzada, unilateral. Praticamente 90% das mordidas cruzadas posteriores unilaterais são funcionais, ou seja, levam o arco inferior, a linha média para o lado da mordida cruzada. Isso é tanto esquelético como dentário, ok? Mesmo uma mordida dentoalveolar, uma atresia dentoalveolar, como uma atresia esquelética, vai levar esses desvios nas mordidas cruzadas posteriores unilaterais. Olha lá. A expansão dentoalveolar levou os dentes para fora, o quadrihélice sendo utilizado, e olha a relação, dentes para fora e corrigido. Mordida cruzada descruzada e linha média alinhada. E a rápida? A rápida é ortopédica. Novamente, olha lá, agora uma atresia esquelética. Linha média inferior desviada para a direita, porque a mordida cruzada unilateral está no lado direito, é funcional. Olha lá. Ok? Expansão rápida, porque estamos percebendo que os dentes estão de pé na base óssea. E vamos, então, deixar mais ancho, o arco vai ficar mais largo com a abertura da sutura. Ok? E agora, linhas médias corrigidas. Olha lá. Em cima, aí temos desvio de linha média, abaixo, linhas médias coincidentes, porque a expansão foi simétrica e conseguimos a correção do caso. Minha irmã agora, atresia sem mordida cruzada, não há espaços para lateral, o dente 12 e 22 mal irrompido. Atresia óssea, dente de pé na base óssea. Como eu acreditei que nesta fase ela estava com a atresia mais da região anterior da maxila, usei o Hirex borboleta, ou em espanhol, Hirex em abanico. E isso é uma expansão mais na região anterior. Melhorando, então, a forma do arco.
Essa aqui é uma panorâmica mostrando a expansão no osso, aqui ó, na espinha anterior, olha que maravilha. A ortopedia sendo mostrada radiograficamente. Então, após remoção do expansor, vamos acompanhar o caso, e como ficou grande, uma correção sempre é interessante, E olha que interessante, o molar permanente está no mesmo local, abriu mais na região de segundos molares para adelante. E aqui, uma curiosidade que eu encontrei para vocês, para esta live, qual a diferença de bandar o Hyrax nos segundos molares descidos e nos primeiros molares permanentes? Quais são as diferenças? Então, esse trabalho é um trabalho de 2015, italiano, é um trabalho italiano. Bandas nos segundos molares descidos, temos menor vestibularização dos molares permanentes, maior expansão na região intercaninos e intermolares, eficiência na expansão esquelética. E quando eu bando primeiros molares permanentes, maior vestibularização dos molares permanentes e a expansão será maior na região intermolares. Aqui, continuando o tratamento dela, um aparelho de Schwarz abaixo para uma expansão dental-alveolar. Agora, a segunda fase, segunda etapa. Então, sim, podemos expandir o paciente 2, 3, 4 vezes, quantas vezes eu quiser, até obter um bom resultado ortopédico na maxila. Novamente, o osso de Maria Eduarda agora arriba está para dentro e o inferior está para fora, nossa borda ou ala. Veja a atresia. E olha o apinhamento abaixo, que grande. Então, hicimos um Hyrax com prototipagem, aproveitando o modelo escaneado. O perfil está bueno, não tem problema com selamento labial. Nova expansão, 7 ou 8 voltas, sobrecorreção para expandir abaixo, corredor bucal bem no limite, fijo, e agora a fase atual que ela está em arcos 17, 25 NIT. Olha lá. Em torno de 6 meses, 7 de tratamento do fijo, 6 meses de fijo, ok? E o corredor bucal ótimo. E aqui para comparar que a fase pós-expansão, ela gera uma sobrecorreção excessiva e também temos, lógico, que temos vestibularização dos dentes na expansão ortopédica, mas depois do fijo, mira a acomodação dos dentes. O corredor bucal, então, estava grande na primeira foto, no limite na segunda foto, e agora agradável na terceira foto, que é a fase atual em que está a minha querida princesa. Pronto, senhor Rodrigo, a fase, ok? Primeira foto, muito bom, hein? Parabéns por esse caso, é muitos pensariam em extração, com certeza, no caso da sua irra. Mas você, como grande expansionista, isso eu conheço o Rogério há muito tempo, não é só porque ele gosta da mecânica de expansão que ele só faz isso. A nossa filosofia ela não exclui outros tipos de mecânica. A gente faz o que o paciente precisa, não é mesmo, Rogério? Exatamente. E a gente vê aí sorrisos extraordinários ali na mão desse grande ortodontista. Vamos lá, então, para a segunda pergunta. As aplicações da expansão lenta e rápida, acho que você já comentou, né, Rogério? Sim, sim. Então, vamos aqui. A quantidade, né? Isso. Peraí, deixa eu ver aqui. As aplicações, justamente, agora na terceira pergunta, é sobre a diferença entre o Hyrax e o Haas. Se você tem alguma preferência, se tem alguma diferença entre um e o outro, se tem outro aparelho que você gosta, o McNamara também é uma alternativa que a gente tem uma certa utilização lá em Jacarezinho, já que é um aparelho que não nem necessariamente precisa ser bandado. Então, segundo alguns trabalhos científicos, né, que você mesmo me ajudou muito na primeira vez que eu hice essa classe, né, esta aula sobre expansão, o professor Rodrigo Iga, ele me ajudou muito, muito na revisão de literatura. E, então, lhe agradeço muito pelo seu esforço e trabalho, Rodrigo. E você mesmo encontrou alguns artigos mostrando que as diferenças entre Haas e Hyrax realmente não existem, tá? Para a dentadura mista, ok? Até a dentadura mista e permanente jovem, eu acho que o permanente jovem já começa a ter algum efeito diferente, mas
Na dentadura mista, eles falam muito que não existe diferença em efeitos ortopédicos para Haas e Hirak. Também o aparelho splintado, né, o splint maxilar, ele diminui um pouco a vestibularização dos dentes, pela forte ancoragem da resina acrílica, né, que encapsula os dentes, tá? E que mais? É isso. O Haas e Hirax não tem diferença para dentadura mista, e splintado também não há diferença, né? Sobre as bandagens dos segundos molares descidos e primeiros molares permanentes, a gente já explicou, né? E os alunos perguntam muito para mim qual é o quanto eu ativo, professor. Qual é Isso, tem uma pergunta aqui do Hector perguntando o protocolo de ativação sua mesmo. O protocolo de ativação, então, primeiro tem que saber o quanto eu tenho que ativar. Então, a ativação, ela vai depender do quê? Do quanto a maxila está atrésica, então, morfologia inicial dos arcos dentários, a relação interarcos, então, lógico, quanto mais atresia, mais expansão. Quanto mais cruzado, mais expansão. Quanto mais apinhamento superior e inferior, mais expansão. E sempre o arco inferior como referência. Nunca podemos extrapolar demais o arco inferior. Fazer a famosa relação de Brody. É muito difícil tirar depois, né? Então, sempre com a referência, ponta de cúspide palatina, batendo do molar superior, batendo na ponta de cúspide vestibular dos molares inferiores, tá? É a sobrecorreção interessante, tá? O meu protocolo de ativação, então, aqui mostrando aqui essa cena, olha lá, a quantidade de expansão, quanto maior a constrição maxilar, maior apiamento dentário, maior quantidade de expansão, tá? As ativações, eu hago assim, 1/4 pela manhã, 1/4 à tarde, né? Para quem não sabe, o expansor de Hirax, ou Haas, tem 4 perfurações, certo? Então, para hacer uma volta completa, 4 ativações, ok? Então, muitos colegas fazem uma volta completa, ou seja, 4 ativações por dia, certo? Até atingir a meta, né? No mínimo, atenção, sempre tem que ser 4 voltas no parafuso, 4 voltas completas no tornilho, porque senão a sutura não abre, tá? Então tem que imprimir na velocidade e chegar a 4 voltas. É o mínimo para fazer a força suficiente para romper a sutura. Estou falando em ninhos, né? Até 12 anos, 12, 13, a doutora Raina ainda vai comentar alguma coisa aí, né? Mas muitos fazem uma volta completa. Eu hago meia volta por dia. 1/4 manhã, 1/4 à tarde, até chegar no meu objetivo, ok? Certo. Tá comentando aqui essa parte do Rogério, eu também sigo essa linha. Na verdade, é um protocolo um pouco mais invasivo você fazer 4 ativações ao dia. Lembrando que quanto mais o paciente ele vai crescendo, mais dolorida vai ser a expansão para ele. Então, tomem cuidado na hora de vocês realmente utilizarem este protocolo de 4 ativações em pacientes com 11, 12 anos. Tem crianças que crescem, tem um crescimento um pouco mais adiantado. A professora Rayane acho que vai falar bastante desse aspecto aí, né? Tá? Isso, ela tá louquinha para falar. Eu vou fechar minha parte, Rodrigo. Eu vou fechar minha parte falando das aplicações, ok? Perfeito, pode ir lá. Para a gente já fecha, para dar espaço aí para nossa querida colega Rayane também falar bastante sobre a parte das expansões em pacientes mais maduros, né? Isso. Só deixa eu fazer uma pergunta aqui que a Érica, grande Érica, lá do Peru, fez. Que idade que você utilizou? Que idade você utilizou o primeiro aparelho lá na Maria Eduarda? Como? Repete, por favor. Qual é a idade que a Maria Eduarda tinha quando você colocou o aparelho? 7 aninhos. 7 anos. Então, Érica, 7 anos, a primeira expansão foi feita, né? Na Dudinha. Isso. E depois aos 10. Depois aos 10 a segunda expansão, depois já emendou o fixo, é isso? O firro, isso. Isso, o aparato brackets, né? E o bracket é o autoligado porcelana da Morelli. Muito bom bracket, viu? Muito legal.
Legal, olha, boa tip. É. Vamos lá, então, Rogério, pode continuar. Bom, olha, tanto dental-alveolar, então eu quero aqui, sabe, então criar uma parceria, tá? Vocês entenderam, então, na primeira parte da classe, da aula, eu mostrei que você pode ter problemas dental-alveolares e esqueléticos, tá? Então, as indicações da expansão maxilar, tanto dental-alveolar como ortopédica, será na constricção maxilar dental-alveolar ou esquelética, nas mordidas cruzadas posteriores. Sim, eu posso ter mordida cruzada posterior por dental-alveolar, por esquelética. Mordida aberta anterior. Muitos casos de mordida aberta anterior temos as atresias também, né? As constricções maxilares, tanto no dental-alveolar como ortopédica. E apinhamento primário e secundário. Nós vamos favorecer a vinda dos incisivos superiores e inferiores e vamos favorecer, né, por último, a vinda dos primeiros pré-molares e caninos. Eu costumo falar também que a expansão rápida ou a expansão lenta, né, ela favorece muito, né, com aparatos de interceptiva, né, não fijos, né, favorece muito a região ali de 14 e 24 para adelante, né, 15 e 25, das peças 15 e 25 elas vão se beneficiar muito pouco, porque cada vez mais está ficando para trás, né, a deficiência. Então, aí eu hablo que é o comprimento de arco, a distância da posterior e da anterior, que é pequena. As expansões são para melhorar a anchura, a largura do arco, o tamanho do arco, certo? E a região anterior vai ser muito mais beneficiada, tá? E, finalmente, então, aqui, ó, desequilíbrio funcional, falando de mordida aberta, olha lá. Inicialmente, olha só com o Hyrax o que aconteceu. A mordida aberta desabou, fechou muito, de maneira muito intensa. E depois, com 3, 4 meses de trampa, ou grade, né? Grade palatina. Tá? Olha esse aqui, querida prima, a Gabriela, filha da minha prima Patrícia, olha lá. Olha a mordida aberta. Olha o tempo, gente. Mordida aberta, ó. Abril de 2015. Expansão, maio de 2015. Expansão, abanico, borboleta. 2015, trampa. Finalmente, dezembro, mordida cerrada. Um tratamento em menos de 1 ano, com 2 aparatos. É muito bueno. Olha as telerradiografias. Abril de 2006, estabilidade. Agosto de 2019, olha o corredor bucal, olha o selamento labial e olha a perfeição, a estabilidade. Então, é muito interessante, né? E, finalmente, a expansão maxilar para protocolo classe 3, máscara facial, e protocolo classe 2, Herbst. Vou mostrar só um caso de classe 3. Olha lá, olha que resultado bonito. Em quase 1 ano de terapia de máscara, né? Expansão seguida de tração reversa maxilar. É isso aí, queridos. Acho que qualquer dúvida aí, né? Olha, Rai, estamos com 35 minutos, né? Rogério está preocupadíssimo com o tempo. Hay una pregunta aquí del doctor Francisco Orihuela. Cuando realizo una disjunción, ¿puedo hacer una expansión? Creo que él está hablando que es dental. ¿Cómo evitarlo para que sea en máximo esquelética, máximo óssea? Máximo óssea, quanto mais jovem, né? Quanto mais jovem o seu paciente. Qual é o Hyrax, qual é o expansor ortopédico do paciente mais jovem que eu já coloquei na minha vida? É um pacientinho de 5 anos. Eu coloquei 5 anos um Hyrax, tá? Fiz o diagnóstico, fiz a avaliação morfológica e decidi que não era dental-alveolar, era esquelético. Era um paciente padrão 3. 5 anos. Então, quanto mais jovem, qual é o padrão ouro para efeito ortopédico numa expansão? A idade. A idade muito jovem, ok? E agora, né, a doutora Raine vai falar do MARP, né? Qual é o grande problema, né, da expansão ancorada em dentes? Sempre vai ter um pouquinho de efeito nos dentes, né? Mas vimos que o trabalho que falou sobre bandas nos segundos molares descidos e bandas nos primeiros molares permanentes, o melhor efeito ortopédico, ou seja, a relação ortopedia e dente foi com bandas nos segundos molares descidos. E, óbvio, vamos mirar as panorâmicas, hein? Eu já cansei de ver casos sendo tratados com dentes esfoliando, hein? Muito cuidado, hein? Todos aí que expandem seus casos, que coloquem aparatos em ninhos, né?
mirar as panorâmicas para perceber se não estamos tendo dentes esfoliando. Por favor, né? Temos que ter raízes mais da metade, pelo menos, para fazer esses tratamentos expansionistas, ok? Isso aí. Francisco respondido. Dá um ok aí se você compreendeu, se a resposta do Rogério foi satisfatória. Qualquer coisa a gente soluciona novamente a dúvida, tá? Agora, nós outros vimos que o Rogério falou bastante de ninhos, porque justamente esse tipo de expansão ortopédica... Peraí, como? Não entendi. Tira a minha tela e coloca a dela agora. Perfeito. Então, o Dr. Rogério falou sobre as expansões em crianças e ninhos. Aí a gente tem expansão rápida, justamente porque a sutura ainda não está cerrada. E se o paciente não procurou os ortodontistas, ortopedistas antes, hein, doutora Rayane? O que a gente vai... Qual que é a sugestão? Hoje em dia a gente tem algumas possibilidades, e a doutora Rayane, ela é expert no assunto, e vamos aqui explorar o conhecimento dela. Rayane, fala um pouco para a gente sobre a expansão em adultos, expansão em, não necessariamente adultos, quando a gente fala, né, mas pacientes que já passou aí de seus 15, 16 anos, muitas vezes, ou até adultos até 55 anos, que eu já vi casos da Rayane, e tá um sucesso. Comenta aí pra gente, Ray, um pouquinho. Doctores, primeiro eu quero pedir perdão por mis lentes, porque se quebraram e agora na quarentena não encontro nenhum lugar para arreglar. Bueno, docs, existem algumas soluções para disfunção em adultos, ou então em pacientes com o crescimento finalizado. Pero antes que eu comece a falar sobre expansão em pacientes e tratamento transversal da maxila em pacientes com crescimento finalizado, eu quero que vocês ponham me gusta neste vídeo. Me gusta. Porque se vocês não põem me gusta e compartilhem em seus perfis, eu não começo a falar. Não hablo. Ponga me gusta, comparta em seus perfis, porque a hora de abordar uma informação muito importante para vocês, que as pessoas querem que saber, elas querem saber, e se todavia não sabe, agora vai saber. É muito importante o que eu vou falar. Ponga aí, comparta em seus perfis, ponga me gusta, porque a hora eu vou começar a falar. Bueno, Dr. Rogério, que seja português, espanhol, portunhol, ele dijo sobre a aprovação, sobre muitos protocolos de la mecânica expansionista, como fazer a expansão em ninhos, e isso é muito importante. Tudo que eu aprendi foi com ele sobre isso. O que passou é que em alguns pacientes, eles chegam para nós, já não têm mais 5 anos, 6 anos, 7 anos. Eles chegam já com 15 anos, 16 anos. E como saber, como nós sabemos que podemos fazer uma expansão com Hirax em estes pacientes? Eu quero respostas. Aqui. Como vocês sabem que podem fazer uma expansão em um paciente de 15 anos? Como? Doutores, respostas. Eu espero vocês contestarem. Como vocês sabem que vão fazer uma expansão em um paciente de 15 anos com segurança? Nadie contesta. Nada. Estão confundindo. Bueno, doutores. Sabemos muito pouco sobre este tipo de tratamento, pero eu vou começar a falar com vocês sobre isso. Vamos lá, compartilhar tela. Estão me vendo? Espera aí. Foi? Perfeito. A pergunta é: ¿hasta cuándo ustedes pueden expandir esqueléticamente? ¿Cuál es la edad que ustedes piensan? ¿15? ¿16? ¿Cuál es la edad que ustedes piensan? Tomografía, están contestando. Conibin, tomografía. ¿Cuál es la edad, doctores? Bueno, quien já teve alguma classe comigo
sabe que hoy en día nosotros evaluamos por tomografía. Pero llega un tiempo que los pacientes comenzaron a llegar para nosotros y no sabíamos. Tanto es que antigamente, no es mismo Rogério, Rodrigo, hoy en día nosotros no haríamos expansión cirúrgica en muchos de nuestros pacientes que ya pasaron por expansión cirúrgica. Hoy nosotros íbamos a intentar una disfunción con implantes, ¿no? ¿Sí? ¿No? Rodrigo? Ah, sim. Achei que vocês estavam Eu falando tava Fórmula assim 1. já. É, eu também. Só fiz assim. Doctores, esta é uma paciente que apareceu aqui no curso de especialidade de CPO. Uma paciente com uma constricção maxilar bastante aparente, como o doutor Rogério falou sobre o diagnóstico. E era necessário fazer uma expansão, ela com 16 anos. 16 anos, em linhas, já é um período, eu creio que ela entrou em nosso consultório, em nossa clínica, com 15 anos. E pensávamos que ia ser uma expansão. Rogério, você já fez uma expansão em uma paciente de 15 anos, não fez? Sim, de 16 anos. 16 anos. 16, Então, você conseguiu, não conseguiu? Juntou, tudo perfeito. Então, o que aconteceu, o que passou, é que nesta paciente estávamos confiantes que sim iba a abrir esse diastema. Pero, quando hicimos a disfunção, estava perfeitamente adaptado, o expansor, todo bem, pero não abriu. Solamente señales de expansão dentoalveolar e ausência de diastema interincisivo. O aparato Hyrax, incluso, se desadaptou da boca. Insucesso. Não abriu. Não abriu. Señal que esta paciente já tinha um desarrollo do corpo e um grado de ossificação tão grande na estrutura palatina mediana, que não foi possível fazer esta disfunção. Já estava muito cerrada a estrutura palatina mediana. Hicimos agora juntamos todos os doutores da clínica e pensamos, não, vamos tentar de outra maneira, vamos fazer de outra maneira. E hoje em dia eu tenho estudado bastante sobre os tratamentos com MARP, que não são nada mais, nada menos que um Hyrax adaptado, um Hyrax com anclaje esquelética. E qual seria o objetivo de ter esses mini implantes aí? Seria o objetivo de centralizar a força que está sendo hecha em la disfunção, centralizar na estrutura palatina mediana, aumentar o anclaje, fazer com que essa força não seja tão dividida, tão puesta em los dientes de anclaje, em relação a esses molares. Quando a força é muito dimensionada, muito direcionada a los molares, a força que se queda aí para a estrutura palatina mediana é muito pequena, para uma estrutura que já está cerrada e por isso não se abre. Quando ponemos os mini implantes, direcionamos esta força para onde deve ser direcionada. Assim foram puestos 4 mini implantes, 4 mini tornillos, 2 na região anterior, 2 na região posterior, sempre intentando poner esses mini tornillos em la linha de los primeiros premolares superiores, a partir da terceira ruga del paladar. Se vocês contarem a primeira, segunda e a terceira, sempre intentamos colocar esses mini implantes onde há mais hueso para ter mais anclaje e fazendo uma planificação em tomografia computadorizada para que este mini implante ultrapasse de 1 a 2 milímetros da mucosa nasal. Então, assim funciona. Estávamos nerviosos com os mini implantes se se iba a abrir e pedimos para esta paciente enviar fotos diárias em WhatsApp. Solamente en el día número 8 de activación que comenzamos a ver un pequeñito diastema. En el 11º día, el diastema ya estaba un poquito mayor. Y después de 18 días de activación, ella ya tenía un grande diastema interincisivo, como ustedes pueden ver aquí.
Bom, Ou seja, sem anclaje esquelético, seria impossível tratar este caso. Déjame mostrar para ustedes. Después de la expansión. Y ahí ya con aparato fijo. Mismo con el MARPE en posición, el aparato fijo alineando, nivelando y mejorando el corredor bucal de la paciente. Otro aspecto. Y todo eso en 6 meses, ¿no, Rodrigo? Sim. 6 meses. Esse resultado dessa paciente foi espetacular. A gente estava sofrendo para fazer essa expansão, né? Para quem se pergunta por que a gente lutou tanto para fazer a expansão nessa paciente, porque o palato dela era bem atrésico. As compensações dentárias que a gente teria que fazer caso a gente não conseguisse um efeito esquelético ia ser muito grande. Então, a estabilidade, ela diminui, a espessura vestibular da tábua óssea, ela diminui, então a gente tem que se esforçar ao máximo para a gente conseguir fazer uma expansão numa paciente que tinha seus 16 anos. Então, foi muito, muito interessante essa alternativa do MARP, e ele veio para acrescentar demais nossas ferramentas ortodônticas e ortopédicas, né? Desculpa, atrapalhar. Não, imagina. Bueno, docs, ustedes viram aquí que fueron 4 meses de MARP, 4 meses. Después del 4º mes, en verdad, desde el tercero, la paciente llegaba llorando a las citas. Y eso yo tengo que decir para ustedes, porque no son todos que son flores. Yo puedo decir para ustedes, MARP es un aparato excelente. Es excelente para el ortodoncista, porque mejora la atresia. Pero para el paciente es terrible. Así como todo aparato que es colocado en paladar. Es difícil la adaptación. Imagina un paciente que ya es adulto, ella adolescente. Para hacer essa adaptação de ter 4 mini tornillos em paladar, mais um aparato disjuntor, é difícil a adaptação. E outra coisa, adolescentes, nós já temos em cabeça que eles não são as pessoas mais assim animadas para fazer a higienização. E a higienização do MARP é uma coisa difícil. É difícil higienizar o MARP. E o que passou? A paciente começou a ter problemas de mau hálito, muito mau hálito, donde la madre hablaba sobre eso, el padre hablaba sobre eso. En el 4º mes, ella llegó llorando, Rayane, no aguento más. Entonces yo quité el aparato y realmente había una inflamación abajo, como ustedes pueden ver aquí. Entonces quité los 4 mini tornillos y no es necesario asustarse, se queda ahí con unos huequitos, 4 huequitos en la dimensión del paladar, que después son solucionados. La única cosa que yo hice fue hacer un enjuague con clorexidina para mejorar esta situación, pero después yo la llamé después de una semana y sin ningún problema. Entonces, no había ningún problema con esta remoción, con esta inflamación. Entonces, el caso de ella fue solucionado. Yo... Deixa eu tirar. Eu já tirei o meu também. Tá brincando. Entonces, sacamos el aparato, nosotros solucionamos, pero ustedes pueden preguntar. Existe ahí esta cuestión. Ah, doctora, ¿cómo dejó solamente 4 meses? ¿Cómo se queda la estabilidad de la expansión? Y realmente esta fue una preocupación de nosotros. ¿Cómo dejamos solamente esos 4 meses? En el mismo día que quitamos el MARP, hicimos una impresión para poner una plaquita removible. Y yo dije a ella, si no usas esta placa, yo te hago otra disfunción maxilar. Con 4 mini implantes, y la próxima vez yo le pongo 6. Y ella... E se ela está... Acho que você respondeu a pergunta do Marcel, né? O Marcel Isso, o Marcel fez uma pergunta aqui. Quanto tempo depois de lograr a diastema, coloca brackets e cierra os espaços? Ele está perguntando, acho que quanto tempo depois da expansão, né? É assunto
a sutura, né? O que acontece é que todo o que sabemos de disfunção maxilar em pacientes jovens, praticamente nada sobre o que sabemos de pacientes jovens é válido para pacientes adultos. Por exemplo, para pacientes jovens, sempre deixamos o expansor por 6 meses. Não é mesmo, doutor Rogério? Sim. 6 meses. Porque depois de 6 meses já temos estudo do doutor Omar que ele chequeou e se certificou que existe o hueso maduro na região da sutura palatina mediana e é seguro remover o expansor, né? E decide se vai pôr uma contenção removível ou não. Pero para pacientes adultos, eu estava falando com o Dr. Rodrigo Navedad, que é um equatoriano, e ele me disse que está acompanhando com tomografias esses pacientes de MARP e também já visualizou que 6 meses não existe o hueso maduro na região. Que é diferente o tempo de ossificação em um paciente adulto comparado a um niño. Talvez nós temos, ele está fazendo sua linha de investigação nisso. Então, não sabemos todavia quanto tempo, idealmente, há que deixar um MARP em posição. Idealmente. Porque, clinicamente, máximo 6 meses. Clinicamente, o paciente não aguenta, o paciente não aceita estar com mais de 6 meses com um MARP na boca. Então, talvez nosso protocolo seja poner brackets, os brackets aqui foram puestos ao 4º mês, porque já havia por lo menos um hueso, porque o diastema havia se cerrado. Teníamos hueso, então a partir do 4º mês foi possível pegar os brackets. Pero sempre com uma plaquita removível para manter o transversal, porque iniciamos com um alambre muito fino. Então, este alambre não ia a ser o controle transversal. Por isso que foi necessário um aparato removível. O Hector está perguntando, Rayane, que a literatura fala de hemorragias, problemas na visão. Você teve algum caso grave de efeitos colaterais? O Hector... Hemorragias? Que literatura, doutor Hector? Qual artículo? Hemorragia? Eu nunca vi um caso de hemorragia. Por quê? Porque, segundo os estudos, se mirar um estudo do Dr. Benedict Wilms, 2010, estudo do Dr. Benedict Wilms, ele faz um mapeamento, um mapa de onde nós temos uma área segura para pôr esses mini implantes. Então, chamamos de la zona T, que é uma zona segura. Qual é a zona T, a zona segura? Seria a parte mais mediana da sutura palatina mediana e a contralateral da região dos premolares. Essa seria a região mais segura para pôr seus mini implantes. Temos as regiões posteriores e bem distantes da sutura, que seria a incorporação das artérias e das venas palatinas e palatales e as ramificações. Então, creio que uma hemorragia pode ocorrer por alguma ramificação da artéria palatina. Pero nossas planificações são sempre por meio de tomografia computadorizada e vamos pôr sempre onde há o hueso. Nunca vi nenhum caso de hemorragia. Nenhum caso. Nem caso meu e nem caso de meus companheiros de universidade. Nada. Visão doble? Nunca. Rayane? Rayane? O Rogério vai fazer a pergunta. Rayane, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo. Tô olhando. Rayane, uma pergunta de um profissional que ainda não usa MARP, que nem eu, né? E eu acho que deve ser a curiosidade de vários colegas. Eu sei que você faz a instalação de MARPs também sem aquela prototipagem, né? É isso? Uhum. Sim, tem claro. Aquela maneira que vem prontinho lá do laboratório da Kika, né? Vem tudo com os estudos prototipados, mas eu sei que você já tem uma certa experiência sem a utilização desse tipo de recurso, né? Para quem está começando, assim, né? Você é uma pessoa corajosa, né, Raine? Eu conheço você. Uma pessoa normal que está começando. Só que não é sem noção. Uma pessoa normal.
que está começando a colocar MARP. Você, não, falando sério, você sente que há essa possibilidade dos profissionais, lógico, fazendo um curso de imersão, né, fazendo uma curva de aprendizado, é possível evitar a utilização, né, daquela situação mais, com mais recurso digital, né, usando a prototipagem? O que você acha? O que você fala aí para o pessoal que quer começar a usar a MARP? Olha, Rogério, esses dias eu vi uma live do Júlio, que o Júlio estava fazendo uma live com o Serginho Cury, e foi muito legal, porque o Júlio, ele foi o primeiro cara do MARP aqui no Brasil, né? O Júlio foi Gurgel, o cara... né? Júlio Gurgel? Isso. Ele foi o cara que foi para a Coreia lá ficar com o Lee, a época que ele lançou o primeiro artigo, e aquela época que o MARP era aquelas rodinhas da extensão do Hirax. Era o Hirax híbrido, né? Exato. E na live, ele falou que ele ainda usa esse MARP. Entendeu? Do que vai depender de você usar um Hirax com extensões em bolinha lá, de um feito na Kika com um pezinho adaptável? Depende o tanto que seu paciente pode pagar. Entendeu? Então, quanto que sai um aparelho prototipado da Kika? Quase R$1.000. Não dá para fazer isso em todos os casos. Então, se você quer realmente aplicar esse protocolo no seu consultório, você quer fazer e você quer que o paciente pague, por quê? Porque o MARP, deixa eu voltar para o portunhol, o MARP é uma maneira de ganhar plata. Não há como ganhar um montão de dinheiro assim no MARP. Por quê? Porque solamente é um recurso de su tratamento. É solamente uma parte do tratamento. O paciente vai odiar o MARP. ¿Por quê? Porque ele quer a sonrisa depois. Então, você não se pode cobrar muito do paciente por um MARP. Não, vai cobrar seu trabalho e custo. Se quer fazer com que esta ferramenta trabalhe para ti, não há como pagar tanto para ser esta partecita do tratamento. Eu prefiro invertir em um aparato bueno de Safiro. Eu prefiro invertir depois em um tratamento com alinhadores, que dê estética para o paciente. Agora, eu envio muitas vezes para ser no técnico dental. Não há problema. Da mesma maneira, eu hago planificação com tomografia. Igualito. Sempre, e a tomo sempre presente, né, no planejamento. Sempre tomografia. Porque daí na tomografia a gente consegue medir a quantidade de parafuso que fica para fora, a quantidade de mucosa, a quantidade de osso da espessura da cortical, né, superior e inferior, osso medular e o quanto que vai bicorticalizar. Daí você compra o parafuso. Aquele esquema das suturas maturando, cerrando-se, né, paulatinamente, fazer, como é que é? A, B, C, como é que é? São letras ou... São letras. São Deixa eu colocar aqui para a galera. Você usa, isso é fácil de usar? Explica para o pessoal aí. Fácil, é possível um profissional ver isso de maneira tranquila no diagnóstico ou não? Tá, só deixa eu achar um slide aqui para ver se eu temos duas perguntas aqui, eu vou só deixar na fila, aí quando vocês responderem essa questão, eu já faço essas perguntas. Estamos em uma hora de live, mas dá tempo. Ai, meu Deus. Aqui no meu controle, 130 colegas assistindo a gente. Só comentando a parte da Rayane aqui, porque a gente tem que imaginar que o paciente ele tem vários custos envolvidos com o MARP, né? Ele tem o custo da tomografia, e a gente tem o custo dos mini implantes, que já é diferente, a gente tem os custos do aparelho com protético, então, realmente, se a gente envolver muitos custos neste protocolo, que não é algo palpável para o paciente ele não vê aquilo como atrativo, ele vai ver aparelho estético, ele vai ver o Invisalign, ele vai ver muitas outras coisas aí que ele vai pagar, mas o MARP, quem quer pagar por uma coisa que vai te trazer desconforto? Então, é difícil realmente, isso porque é uma etapa do tratamento, né? Claro, a gente não vai pagar para trabalhar, mas temos que pensar muito bem os custos, principalmente de um protocolo que é
tão interessante, é um protocolo que resolve problemas que antes não eram resolvidos. Achou aí, Rayane? Vou compartilhar a sua tela aqui agora. Ó, a nossa querida colega a Demi, Rayane, está perguntando ali, ó, tá vendo a pergunta dela ou não? Isso, eu estava deixando as perguntas na fila, eu estava esperando você responder aí a sua questão, mas qual que você quer responder primeiro, Rayane? Da Demi, tem a do Francisco ainda na fila. Eu fiz uma, e a minha, né? E a do Rogério, que ele foi fazendo, então eu espero responder. Respondendo ao Rogério e falando para o pessoal. Doutores, quando eu falei para vocês que era difícil saber quando que hay que escorrer por um MARP ou escorrer por um Hyrax, a doutora Angelieri, em 2010, 2013. Ju, 2010, 2013? 2010 ou 2013. Publicou um artigo científico haciendo um mapeamento sobre a quantidade quanto esta estrutura palatal média estava cerrada e dimensionou essas estruturas palatales em letras. A, super abierta. B, um pouquinho mais cerrada. C, como um borderline de aberta e cerrada. D, quase toda cerrada e E, completamente cerrada. Eu lhe digo, doutor Rogério, é praticamente impossível fazer isso. Eu imaginei. É difícil, né? É super difícil. Eu creio que só ele sabe fazer isso. Então, eu vi o artículo, né? E eu vi as fotos, as imagens, né? Naturales da tomo. Eu me senti um inútil. Eu olhei aquilo e falei, nossa, eu não sei diagnóstico mesmo de tomografia. Então, por isso que eu queria saber de você isso, né? Não, é super difícil, super difícil. Eu não me sinto segura para ser como a diferença del C para D, é super difícil fazer Eu vi uns artículos também que foi feita uma comparação de quais suturas que abrem e chegaram a ver ninhas de 14 no estágio D, ninhos de 13 no E, não há uma harmonia, né? Não há um consenso. É muito variável, né? Lo que sabemos é, quanto mais edad tem o paciente, quanto mais edad, por exemplo, 30, 40, 50, 60, o estágio de ossificação é maior. Pero isso não quer dizer que um niño com 15 não pueda ser E. É isso, esse é o problema. Esse é o problema. Pero a edad está correlacionada com uma maior letra, E, D. Depois que é engraçado, né? A ignorância é uma benção, né? Porque quantas vezes eu quis expandir pacientes de 15, 16 e nunca aconteceu nada, né? Mas hoje nós temos relatos, né, de muitos casos de expandindo 15, 16 e casos que não estão abrindo, não abre a sutura, né? Então, eu tive sempre sorte, é isso. Acho que era sorte da ignorância. Né? Então, é interessante os nossos ouvintes estarem sabendo disso, que chegou essa idade de 14, 15, 16, expandir ortopedicamente nossos pacientes com Hyrax convencional é um tiro no escuro, né? É um tiro no escuro. Tem que ter tomografia. A Adriana aqui no comentário matou a charada, né? A análise feita pela Fernanda Angelieri, uma formada aqui em Bauru, pelo doutorado aqui da FOB, pelo programa de pós-graduação. Essa análise dela é excelente, mas a reprodutibilidade dela é terrível mesmo, muito difícil. Sim. Então, a gente fica mesmo refém, a gente não sabe. A gente tentou, por exemplo, na paciente que a Rayane apresentou, a gente tentou uma expansão convencional, né? Um custo bem mais baixo, paciente com 16 anos, tentamos, mas não conseguimos e partimos para o MARP, e deu sucesso. Agora eu vou pedir para a Rayane responder as perguntas, que senão não vai dar tempo. A Demi perguntou
Sobre Um a abraço, estabilidade dos Dani. mini-implantes. A estabilidade dos mini-implantes no MARP. O que você anda sentindo aí nos seus casos? Então, Demi, o palato é o melhor lugar para colocar mini implante da vida, porque é onde você tem duas corticais para fazer a resistência. Além disso, o mini implante da PecLab, ele tem uma rosca diferente na cervical. Então, ele tem a rosca dupla na cervical do mini implante, que você também aumenta a estabilidade quando ela ultrapassa a cortical bucal. Vou falar que eu já perdi mini implante após a disjunção. Já perdi por conta de higienização do paciente, provavelmente, ou por conta de uma instalação um pouquinho mais complicada. Mas eu acho que foi uma paciente só. Nunca mais perdi mini implante de paciente de MARP, nunca. Nem paciente fumante. Uma coisa é interessante falar, viu, gente? Paciente fumante, nós temos que ter um diálogo muito aberto com o paciente fumante, porque ele não vai parar de fumar. Se ele já não parou até agora, ele não vai parar. Então, por mais que a gente fale, olha, paciente fumante tem que parar. Olha, é assim, tudo bem você não parar, mas durante a ativação você não pode fumar. Então, eu tenho paciente fumante com sutura aberta, mas é aquela conversa. Ou você pode tomar necrose e acabar sua vida, e assina esse termo aqui. Entendeu? Paciente fumador, gente. Isso. O osso do palato ele é bem interessante, né? Mas ao mesmo tempo é uma região bem sensível. Vamos lá, a outra pergunta é do Francisco. A dimensão e do diâmetro dos mini implantes para o MARP, ele é diferente? Porque a gente costuma utilizar os... Sim, é diferente, doutor. Eu acho que os mini implantes, eles são de 1,8 milímetros de diâmetro e a quantidade que temos de transmucoso y de rosca va a depender del estudio de la tomografía. Entonces, como yo dije, calculamos la cantidad de tornillo que se queda para afuera, la cantidad de tornillo que se queda adentro de la mucosa, eso va a ser parte del transmucoso. Después, la cantidad de tornillo adentro del hueso y la cantidad de tornillo que va a bicorticalizar, o sea, que va a entrar adentro del seno maxilar. Hacemos todas essas cuentas para descobrir quanto necessitamos de transmucoso e quanto necessitamos de rosca. Rayane, uso mucho 4 milímetros de transmucoso e 4 milímetros de transmucoso e 7 milímetros de rosca ou 5 milímetros de rosca. 5 milímetros de rosca para a região anterior, para a região posterior, 7 milímetros de rosca para a região anterior. E 4 milímetros de transmucoso nesses dois. Então, vai dar 11 milímetros de mini implante ou 13 milímetros de mini implante. Mini implantes bem largos. Certo. Agora a pergunta do Francisco novamente. Não, é da Isa Cabreira. Utiliza microperfurações, Rai, para fazer o MARP? Especificamente o MARP, né, o Isa? Mas se você utiliza, Rai, para colocar o mini implante do MARP, tem que fazer uma perfuraçãozinha antes? Então, não é uma perfuraçãozinha, né? São várias. Não é tipo... Aí que tá, né? É tipo muitas perfurações. Então, microosteoperfuração. Microosteoperfuração é um negócio que eu tenho adotado para pacientes grau E e grau D. Então, quando eu consigo ver na tomografia a classificação do Angerieri, ou para pacientes a partir de 30 anos, eu já estou fazendo microosteoperfuração. Acaba que não dá trabalho, então depois que o paciente está anestesiado, o paciente anestesiado não sente mais nada, entendeu? É só um incômodo. Então eu acabo anestesiando toda a região, a partir da papila incisiva, perfurações de 6 milímetros, com uma broquinha específica que vem da PecLab ou com o próprio mini implante, o que você preferir, de 2 em 2 milímetros até a região posterior, até o início do palato mole. Então eu fiz e não sei se foi pela osteoperfuração, mas tive resultado positivo. Na pesquisa da Adriana, os casos de insucesso, depois eles repetiram com microosteoperfuração. E não sei a quantidade, a porcentagem da amostra, mas muitos abriram depois.
O que acontece é que a microosteoperfuração ela é um pouco controversa, porque a gente acha que um paciente ele não abre a sutura porque ele tem a resistência das suturas posteriores da maxila, né? Das interditações com a base do crânio, não pela resistência da própria sutura palatina mediana. Então, acaba que não está comprovado que as microosteoperfurações aumentem o sucesso da expansão, mesmo diminuindo a densidade da sutura. Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Enquanto vocês pensam, Rogério, Rayane, querem fazer alguma consideração ainda sobre o tema? Ou já? Eu vou reforçar aos colegas, né, que todas as terapias são possíveis hoje, né? Nós temos estudos maravilhosos, nós temos informação, nós temos o acesso, né? Um dia eu já ouvi um professor falando, né, que é imperdoável você adentrar num consultório hoje e não saber o que está fazendo. É imperdoável, porque você não precisa ir numa biblioteca para ler artigos, você tem tudo na internet, né? Então, muitos estudos se fazem para nós outros não errarmos no consultório, né? Muitas universidades investem o seu tempo, muitos pós-graduandos, né? Pós-grados investem tempo. Nós estamos aqui em Bauru, dos lugares que mais se respira estudo e odontologia aqui, né? Estamos perto de Araraquara, né? Estamos perto de São Paulo, né? Rio de Janeiro, nós temos vários centros de estudo, né? Na parte de ortodontia, onde a ortodontia é forte, Estados Unidos, né? Europa. Não há como você agora fazer coisas e falar assim, eu não sabia que ia acontecer isso. Não, temos muitos trabalhos, a professora Rayane tem acompanhado. A professora Rayane estuda muito, ela lê muito artigo, né? Então, é muito legal eu ver isso em vocês, o Rodrigo também, eu vejo toda hora. Eu peço para eles, o que está falando sobre esse assunto agora, porque eles estão, né, com acesso, estão com ainda bastante tempo, né, para ter esse engajamento. A gente acaba se envolvendo com muito trabalho, mas é importante não pararmos de estudar. Então, o que a Rayane mostrou aqui, o que eu mostrei, é que nós temos diversos tipos de maloclusões, diversos envolvimentos de relação transversal da maxila, né? E tudo pode ser realizado com conhecimento, né? Com ponderação, né? Com a razão, e explicar tudo para o paciente, né? Dá para fazer expansão lenta num paciente adulto? Dá. Tem osso? Vamos abrir no arco. Vamos colocar uma barra transpalatina. Não tem osso, parede fina, maxila trésica. Vamos tentar a cirurgia Hyrax com cirurgia. Paciente não quer abrir a maxila na cirurgia. MARP. Pronto, é assim. Não é, vamos tentar. Não, tem que fazer o que é certo. Então, não é Hyrax contra quadrihélice contra MARP. Não. Cada aparelho para a sua situação. É isso que tem que fazer, né? Eu gosto de usar placa removível para expandir dental alveolar. Usa a sua plaquinha. O paciente vai colaborar? É novinho? É dental alveolar? Vai dar certo. Entenderam, gente? É assim. É diagnóstico e conhecimento para aplicar as terapias que hoje são maravilhosas, né? Muito bom. Rayane, quer falar alguma coisa? Não? É justamente isso, né? Nossa, horas, estou em CPO. Eu encontrei com a Rayane, aí, coitada, ela estava se matando para fazer seus trabalhos. Eu falei, tchau, Rayane, até daqui a pouco. Coitada. Enfim, de fato, a mecânica de expansão, o Rogério disse muito sabiamente, o que a gente percebe muito no mercado odontológico, e a ortodontia em especial, que a gente está mais a par, é que muitas pessoas ficam em busca daquilo que está na moda, né? Uma época atrás foi bracket autoligável, o MARP, o Invisalign, enfim. O que a gente tem é
o diagnóstico do paciente. Caso que você vai precisar extrair, você pode expandir? Pode, mas vai ficar bom? Não, né? Tweed já falava isso há muito tempo, né? 50 anos atrás. Casos que você precisa de uma expansão rápida, ou seja, uma expansão ortopédica, rompimento da sutura, tem que ser dessa forma, senão a gente vai acabar tendo prejuízos ao resultado. Claro que, a partir de a impossibilidade de ter alguns tratamentos, a gente vai levar a outros. Ou caso que a gente tem a possibilidade igualitária de tratar o paciente em duas formas, por exemplo, com ou sem extração, o resultado vai ficar bom da mesma forma, aí sim você pode optar por o protocolo da sua preferência. Mas, de fato, você tem que buscar fazer o máximo, atingir o máximo do resultado para o paciente. Tá? Isso do ponto de vista estético e funcional. E também avaliando opções como opção financeira, opção, enfim, de cultural. Tem paciente que não quer colocar certos aparelhos, enfim. Mas eu já falei demais. Já que ninguém tem mais uma pergunta, vamos finalizar aqui. Rogério, quer dar o seu tchauzinho? Eu vou dar o tchau aí. Eu vi muitos conhecidos. Um abraço a todos do exterior. Um abraço, meus queridos alunos de Peru, Equador, Venezuela, Bolívia. Que mais, Rayane? Temos muitos amigos. República Dominicana, né? Muitas felicitações a todos, né? Os nossos amigos brasileiros aqui, né? Até minha prima está aqui, a Patrícia, vendo. Esposa, minha filha, um beijo da família. Estamos ainda com 95 valentes aqui vendo a nossa live, então chegamos a um pico de 150, 160, foi bem legal. Então, eu acredito que nós compartilhamos muito conhecimento. Eu falei bem rápido para tentar mostrar o máximo, né? Fazer uma live legal, com imagens, né? Falar de expansão sem mostrar imagem é complicado, né? Então, eu estou muito feliz do que eu consegui apresentar, estou muito feliz pelo Rodrigo, pela Rayane. Para mim foi uma honra, um presente estar nessa live aqui, tá? Foi a minha estreia em live, então eu estava até com frio hoje. Foi bem legal, mas estar com vocês me deixou meu coração calmo e desenrolou muito bem. Eu acho que quem viu, quem prestou atenção, pegou alguma coisinha aí de conhecimento a mais ou reforçou o que já sabia, né? E falou que lá eu faço isso, que legal, então tem mais gente fazendo isso, né? Tá bom? Eu só gratidão a vocês, ao CPO, às pessoas que me cercam. Sou muito feliz, muito grato. Certo, Rayane, considerações finais. Doctores, graças a todos ustedes. Hacemos essas lives para estar mais cerca de ustedes, já que não podemos estar juntos neste momento tão difícil. Eu sei que muitos de vocês já vão voltar a trabalhar na próxima semana. Estou em contato com alguns doutores de Peru, de Equador, e depois desta semana, ou não vai ser nesta e na próxima, solamente pido para vocês muito cuidado nessas atenções clínicas, que vocês usem todas as proteções. Estamos aqui em CPO, vocês sabem, somos uma família esperando por vocês. As fechas de começo das especialidades todavía não estão, porque queremos que todos estejam em sua casa, com suas famílias, que comecem a trabalhar e contem com nós aqui em CPO. Estamos sempre de portas abertas, coração aberto. Estamos muito felizes de termos este contato digital que seja para vermos vocês, nossos queridos de turma 1, Paola, Vivi, Érica, todos estavam aí. Eu pido sempre bendições a todos vocês. Muitas graças. Legal, eu também quero agradecer a todos. Realmente vi pessoas muito especiais aqui acompanhando a gente, com esse carinho maravilhoso. Ex-alunos, alunos da turma 1, a gente começou essa trajetória na CPO. E estamos até hoje cada vez mais amando
essa profissão. Hoje a gente faz o máximo para que os alunos aprendam ainda mais do que esses alunos que passaram já pela gente aprendem. Então, agradeço muito esses ex-alunos, pessoas, até colegas nossos aqui, viu? Danilo aparecendo, O o Beto, o Enzo, e até minha mãe apareceu aqui, não sei se ela está entendendo alguma coisa, mas enfim, eu agradeço a todo mundo, agradeço a CPO. CPO sempre de portas abertas a todos que queiram adquirir conhecimento. A gente tem essa empolgação, a gente gosta de ensinar, a gente gosta de ver o aluno aprender. Então, não tem realmente, como o Rogério falou, não tem sentimento que pague, não tem nada, tem valores financeiros que paguem esse sentimento de que vendo o aluno aprendendo, vendo aqui nossos ex-alunos comentando coisas interessantes, com confiança. Então, a gente está muito feliz, a gente é muito feliz com essa profissão. Então, a gente faz as coisas na clínica e a gente sabe que aquilo que a gente faz, a gente faz o máximo para que o tratamento ortodôntico ele seja o mais correto possível. Né? Então, a gente estuda, a gente erra também, então, claro, não testa coisas, enfim, a gente está aqui para sempre evoluir. Um beijo para todos aí que estão assistindo a gente. A live vai ficar para quem quiser assistir, compartilhem com seus colegas, compartilhem com quem não pôde, a gente entende que tem gente que não consegue assistir, é um horário, às vezes está com família, etc. Então, vai estar disponível na página da CPO, assistam, compartilhem e que a gente consiga atingir o máximo de pessoas, que o máximo de pessoas consigam aprender, pelo menos sentir o gostinho do que a gente faz um pouco aqui em Bauru, certo? Então, um grande abraço a todos, vou finalizar essa live e fiquem com Deus, se cuidem. Bom, é isso. Né? Tchau. É isso aí. Tchau, pessoal. Valeu.